Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso Diálogos com MPPE. Vamos tratar sobre a curatela. Para trazer informações sobre o tema, nós convidamos o promotor de justiça, Eduardo Borbalessa. Ele coordena o Núcleo de Apoio à Família do Ministério Público, NAF. Doutor Eduardo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar do Diálogos com MPPE. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo algum esclarecimento para a sociedade de um modo geral. Doutor Eduardo, vamos começar explicando o que é o NAF, o que é o Núcleo de Apoio à Família. O NAF, como você bem disse, o Núcleo de Apoio à Família e Registro Civil da capital, ele é um órgão técnico, eminentemente técnico, multidisciplinar, que dá suporte e apoio aos promotores de justiça de família que atuam na área de família da capital. Esse núcleo está vinculado à Promotoria Civil da capital e que está sob a coordenação do coordenador da Promotoria Civil da capital. Então, o coordenador da Promotoria Civil da capital é automaticamente o coordenador do núcleo de família. E esse núcleo, ele tem esse suporte que o núcleo dá aos promotores de família, na maioria dos casos, está relacionado com a curatela, não é? Questões referentes a capacidade para a prática de atos civis e também suporte em questões contábeis referentes à prestação de contas de curatela, prestação de contas de execução de alimentos, suporte também na prática da identificação da prática de atos de alienação parental, em processos de guarda, enfim. Por isso que ele é um núcleo multidisciplinar, porque ele é um núcleo que é formado por profissionais de várias áreas do conhecimento. Nós temos nesse núcleo profissionais da área jurídica, nós temos nesse núcleo profissionais da área de psicologia, profissionais da área de contabilidade e profissionais da área de serviço social. Então, esse conjunto de saberes, como a família, né, de um modo geral, é algo dinâmico e que envolve outros aspectos que não aspectos eminentemente jurídicos, nós precisamos de um suporte metajurídico, digamos assim, não é? De outras áreas científicas do conhecimento, que deem o suporte para o jurídico equacionar os conflitos de interesse que envolvem as relações familiares. E como é que é o dia a dia de trabalho lá no NAF? Nós temos uma demanda processual, de natureza processual, ou seja, os processos que são encaminhados aos promotores e que tratam de curatela e que tratam de questões relacionadas à guarda, tratam de questões relacionadas a alimentos e suas execuções, por exemplo, eles podem, a critério da análise do promotor de família, ser encaminhados ao NAF, não é? Sendo solicitado ao núcleo uma análise específica sobre determinado ponto do processo. Essa seria uma demanda eminentemente processual, seria uma demanda endógena, o que nós chamamos de demanda endógena. Uma demanda exógena, que seria uma demanda externa, ela também é aceita no NAF, na medida em que outros órgãos, né, nas mais variadas esferas da administração pública, municipal, estadual, até federal, demandam o próprio NAF para que o NAF, através dessa provocação inicial, instaure os procedimentos administrativos próprios para investigar as situações e identificar se ali, ou naqueles casos específicos, há eventualmente a necessidade de uma atuação do NAF mais proativa, no sentido de, por exemplo, propor uma ação de curatela, se vê se há hipótese, naquele caso concreto, não é, da proposição de uma ação de curatela, ou se é a hipótese de uma orientação. Enfim, nós temos demandas de toda a ordem, demandas internas e demandas externas que vêm aumentando de forma exponencial lá no núcleo, exatamente na medida em que nós ganhamos, que a população começa a conhecer mais os trabalhos do NAF. Indo agora um pouquinho de encontro ao nosso tema central, que é a curatela, eu queria que o senhor explicasse justamente o que quer dizer a curatela. Curatela é um instituto de direito civil que tem um caráter assistencialista. É o que chamam da parte assistencial do direito civil. Junto com a tutela, não é, compõem esse espectro de
direitos assistenciais e de caráter representativo, ou seja, de representação, estabelecido no Código Civil. Na realidade, o Instituto da Curatela, ele é sempre provocado, não é? E sempre colocado em prática toda vez que um indivíduo maior de idade ele tenha alguma deficiência mental ou física que comprometa o seu livre-arbítrio, o seu poder de decisão, a sua vontade, exatamente impedindo que ele pratique os atos da vida civil. E esse é o escopo central da curatela, é proporcionar um cuidado, porque a assistência também tem a ver com o cuidado que deve ser dispensado àquela pessoa que está com esse comprometimento, que pode ser momentâneo, mas também pode ser permanente. E essa assistência que transpassa os cuidados pessoais, de higiene, alcança o ponto da representação, ou seja, da celebração de atos previstos na lei civil que não possam eventualmente ser praticados, porque um dos requisitos básicos para a prática desse ato é a vontade, e a vontade daquele indivíduo naquele momento está comprometida. O senhor citou aí na sua fala a questão da tutela. Ainda há uma dúvida, né, meio que uma confusão entre esses dois termos, a curatela e a tutela. O que de fato seria a tutela? A tutela é um outro instituto de natureza assistencial previsto no Código Civil, mas a tutela ela é direcionada para as pessoas menores de idade, aquelas pessoas que não têm os pais vivos, não é? Nem pai nem mãe, e que efetivamente precisam ser representadas, porque elas, pelo fato de serem menores de idade, pelo menos até 16 anos, que aí é a incapacidade absoluta, eles têm que ser representados nos atos da vida civil, não é? E têm que ser cuidados. O Instituto da Tutela, na perspectiva do direito civil, é um instituto de representação dos interesses dos menores. Quando a gente transpõe o Instituto da Tutela para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a tutela é encarada como uma forma de colocação em família substituta, daquelas crianças e adolescentes que não têm mais os pais. Na curatela existe a presença do curatelado e do curador. Eu queria que o senhor explicasse quem é o curador e qual a função do curador em relação ao curatelado. O curador é exatamente aquela pessoa que, no curso do processo de curatela, será nomeado ou nomeada para exatamente cuidar, zelar pelos interesses da pessoa curatelada e representá-lo na prática dos atos da vida civil. Como é que é feita a indicação desse curador? Tem um perfil específico? Quem que pode requerer a curatela? Em regra ou em linhas gerais, a curatela deve ser proposta sempre por parentes, em regra. O Ministério Público, em algumas hipóteses, pode propor a ação de curatela, desde que não haja parentes vivos, não é? O exercício da curatela também pode recair numa terceira pessoa. Mas essas duas hipóteses, elas são residuais. Tanto a da terceira pessoa, quanto do Ministério Público, quanto proponente de uma ação de curatela. Na realidade, a regra geral é que a figura do curador, né, ou munus do curador, recaia numa pessoa que faça parte do ciclo parental daquele curatelado. Com relação à legislação, ela foi incluída no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que é a chamada Lei Brasileira de Inclusão, que trouxe algumas mudanças com relação à questão da curatela. Eu queria que o senhor resumisse quais foram as principais mudanças com relação ao exercício da curatela. Na realidade, essa legislação que você mencionou aí alterou toda a teoria das capacidades previstas no nosso Código Civil. Então, historicamente, nós tínhamos a figura da pessoa portadora com deficiência, por exemplo, como um absolutamente incapaz. E isso caiu por terra na medida em que o Estatuto revogou as disposições do Código Civil que tratam especificamente desse ponto. E hoje, pela nossa legislação civil, são considerados absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Então, o que é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão trouxeram para uma nova perspectiva, um novo paradigma na teoria das incapacidades? Que é o seguinte: hoje, pelo Estatuto,
Uma pessoa com uma determinada deficiência física, ela é, a prioristicamente, considerada relativamente capaz. Ela não é mais absolutamente capaz. Isso significa dizer que uma pessoa, como, por exemplo, com uma síndrome de Down, dependendo do grau, pode praticar atos da vida civil desde que esteja assistida por uma pessoa. Ela pode casar, ela pode contrair empréstimos, ela pode, enfim, celebrar negócios jurídicos dos mais variados, basta apenas ser assistida por uma pessoa. A inclusão está exatamente aí, né? Na possibilidade de trazer essas pessoas que antigamente eram consideradas absolutamente incapazes, a prioristicamente, somente pelo fato de possuírem uma deficiência, né? Em regra, deficiência mental. Hoje não. A gente parte de uma premissa de que elas são relativamente incapazes. E aí, a partir da construção de um saber multifacetado ou multidisciplinar que vai se sobressair no processo judicial, exatamente por conta do trabalho multidisciplinar de médicos psiquiatras, de assistentes sociais, de psicólogos, é que a gente vai ter condições de aferir o grau de capacidade ou não, ou de discernimento ou não, daquela pessoa que, com uma deficiência mental, pode ser considerada prioristicamente relativamente incapaz. E aí, dentro dos limites da decisão judicial, essa decisão judicial vai fixar exatamente até onde o curador pode ir para assistir e representar aquela pessoa. Existiria alguma alternativa, outra alternativa que não fosse a curatela para as pessoas com deficiência? Sim, nós temos a tomada de decisão apoiada ou decisão assistida, né? Que é uma inovação que foi também trazida por essa onda inclusiva, né, que foi muito bem-vinda para a nossa realidade social. E essa tomada de decisão, ela consiste basicamente na indicação por parte daquela pessoa, né, que está com algum comprometimento ou com alguma deficiência, de duas pessoas, não é? Isso é um procedimento judicial, diga-se de passagem, né? Ela tem que provocar o Poder Judiciário, e aí indica duas pessoas que por ela que a assistirão na hora da tomada das decisões. Então aquelas duas pessoas, por isso se chama tomada de decisão assistida ou apoiada, aquelas duas pessoas por ela indicadas, né, na prática de determinados atos, sempre a assistirão. Doutor Eduardo, mais uma vez, queria novamente reforçar o agradecimento nosso pela sua participação aqui no Diálogos com o MPPE. Muito obrigado, Rafael, estou sempre à disposição. E você não deixa de curtir este vídeo, assiste a hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite. Se não é inscrito, se inscreve no canal da TV MPPE lá no YouTube. Porque você já sabe, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Até a próxima. Você já ouviu falar em justiça restaurativa, promoção da cultura de paz, autocomposição? Esses são exemplos de resolução de conflitos de forma extrajudicial, ou seja, quando se pode achar um denominador comum entre as partes conflitantes sem a necessidade de judicialização. Nosso entrevistado é membro do MPPE desde fevereiro de 1994. Neste período, atuou como promotora de justiça nas comarcas de Petrolina, Afrânio, Olinda e Recife. Como procuradora de justiça, integrou o Conselho Superior do Ministério Público de Pernambuco no biênio 2017 e 2018 e atualmente é integrante do órgão especial do Colégio de Procuradores da instituição e coordena o Núcleo de Justiça Comunitária de Casa Amarela. Doutora Cineide, obrigado por participar aqui do Diálogos com o MPPE. Eu é quem agradeço, Rafael. Doutora, nós falamos na abertura do programa sobre cultura de paz, justiça restaurativa, autocomposição. O Núcleo de Justiça Comunitária completou 10 anos de atividades, como eu falei, em 2019. Como se deu o seu surgimento e como eram os trabalhos realizados lá no início, dentro dessa seara da justiça restaurativa, cultura de paz? O Núcleo de Justiça Comunitária, ele surgiu em 2008, quando foi inaugurado, de uma parceria, um convênio realizado entre o Ministério Público de Pernambuco e o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Reforma Judiciária, cujo programa, que tem esse nome, Justiça Comunitária, previa a instauração de
núcleos de justiça comunitária em todo o Brasil, né? E nós fomos beneficiados com esse programa e dessa parceria foi inaugurado o nosso núcleo de Casa Amarela. A intenção, não só nossa, como do próprio programa Justiça Comunitária, era implementar a cultura de paz dentro das comunidades, através de mediadores das próprias comunidades. Esse é o objetivo maior, além de outras participações, a efetivação de outras atividades que é realizada pelo Núcleo de Justiça Comunitária, justamente fazendo parte desse programa. Doutora, o núcleo está situado no bairro de Casa Amarela, na zona norte do Recife. Ele pertence à região político-administrativa 3, RPA 3. Por que foi pensado nesta localidade como centro para as atividades do núcleo? Rafael, é bom informar também que quando o núcleo, apesar de eu ter falado que o núcleo foi instalado, foi criado em 2008, ele foi inaugurado, mas ele efetivamente só passou a funcionar em 2009 e é a partir daí que nós passamos a contar efetivamente o funcionamento do Núcleo de Justiça Comunitária. Nós pensamos na RPA 3, exatamente por causa do bairro de Casa Amarela, a importância que tem o bairro de Casa Amarela para a nossa cidade e pela dimensão que tem a RPA 3, que é composta por 29 bairros. E a maioria das comunidades ali, das populações daquelas comunidades, é de pessoas carentes e com alto índice de violência que ocorre naquela área. Então, esses foram os maiores motivos para que nós pensássemos na instalação do Núcleo de Justiça Comunitária lá em Casa Amarela, porque a maior função do núcleo é a implementação da cultura de paz. Dando espaço agora, doutora, para alguns dos nossos seguidores no Instagram, nós recebemos uma pergunta da seguidora Anne C. Carvalhos. Ela pergunta como a população pode se beneficiar da justiça comunitária. A população pode se beneficiar da justiça comunitária indo até o núcleo ou através de um dos nossos agentes comunitários. A importância é muito grande porque se trabalha a implementação de cultura de paz. A proporcionar que as pessoas da comunidade possam solucionar seus próprios problemas, independentemente de uma ação judicial ou de ir até uma delegacia para resolver um problema, esse das delegacias na área criminal ou mesmo a justiça para uma questão na área civil. Então, é fácil, rápido, né? E dá margem para todo mundo fazer justiça e ter acesso à justiça. Doutora, vocês lá no núcleo possuem uma equipe interdisciplinar. Vocês contam com servidores das áreas de psicologia, serviço social e também do direito. Como é que é a atuação de cada integrante lá do núcleo dentro dessas áreas? Na verdade, é um trabalho em equipe, a atuação é conjunta. A assistente social, a psicóloga e temos 2 bacharéis em Direito. A função específica dos bacharéis em Direito são todos servidores do Ministério Público. A função específica desses técnicos, além de dar apoio à mediação de conflito, a nossa própria equipe, orientando nas questões jurídicas, ele dá apoio à comunidade, àqueles que nos procuram, aos nossos usuários, dando orientação jurídica. E a questão da área de psicologia e serviço social, como é que eles atuam? Essa atuação de psicologia e serviço social é o trabalho mais importante, é o trabalho que eles fazem com os próprios mediadores. Eles orientam, acompanham o trabalho que eles fazem e faz o atendimento aos nossos usuários. São essas pessoas que fazem a pré-mediação e não os agentes comunitários. A pré-mediação, ela consiste no atendimento primeiro àquelas pessoas que nos procuram. Então, elas têm a capacidade de ouvir aquelas pessoas e direcionar a ação que deve ser implementada para aquele caso, para cada caso específico. Fato interessante é a presença justamente dos agentes comunitários trabalhando com vocês, que são pessoas das próprias comunidades. Qual a função específica realmente dos agentes? Como é que vocês os selecionam?
a importância do agente comunitário é grande demais. Eles são a base do trabalho da justiça comunitária. Eles são captados na própria comunidade. Aliás, nós iniciamos captando esses agentes comunitários através da Prefeitura do Recife, porque a gente tinha que encontrar uma maneira de chegar junto dessas pessoas na comunidade. Na verdade, eles são lideranças nessas comunidades. Então, através do orçamento, essas pessoas eram fiscais do orçamento participativo da nossa capital aqui. E através da prefeitura, que nos aproximou desses agentes, nos levou a essa comunidade. Nós nos reunimos com essas pessoas e falamos do nosso trabalho, isso quando estávamos implementando o núcleo. E aí aqueles interessados, como essas pessoas já eram líderes nas suas comunidades, os interessados nos procuraram, se habilitaram através de curso de mediação de conflito dado pela nossa equipe multidisciplinar. Aproveitando o gancho do atendimento do núcleo, o nosso seguidor Eduardo Nino, ele pergunta, o núcleo, ele faz atendimento itinerante nas comunidades? Ah, fazemos sim. Exatamente quando chega uma demanda para nós, através de um agente comunitário, para ser mais simples, mais clara, muitas vezes um agente comunitário nosso representante de uma comunidade, às vezes, e eles nos traz alguma demanda, como na minha comunidade tem muita gente sem título de eleitor, sem carteira de identidade, sem atendimento médico. Eles trazem e pedem uma ação social e nós já fizemos várias ações sociais nas comunidades, logicamente encabeçada pelo nosso núcleo, mas em parcerias com outras instituições, como a SDS, várias outras instituições que têm parceria com o Núcleo de Justiça Comunitária, porque nós fazemos um trabalho de animação de rede social que consiste em conhecer as instituições em torno da nossa RPA, que existe na nossa RPA, para que possa dar um atendimento melhor àquelas comunidades. Vocês trabalham para contribuir com a resolução de conflitos de causas individuais e também coletivas. Quais foram os casos, assim, nesses anos, que chamaram mais atenção, tanto coletivo como individual? Nos chegam conflitos de toda a natureza, tanto na esfera civil, até trabalhista. E, nesse caso, a gente tem que procurar o apoio de equipe técnica. No nosso caso, do Ministério Público mesmo, às vezes a gente solicita o apoio do CAT, né? Que é o setor de apoio técnico do Ministério Público, que pode ir um engenheiro no local, um médico para dar orientação, vai depender da situação. Ou, às vezes, a gente, para dirimir aquele conflito, a gente precisa de um apoio de outra instituição. Aí nós vamos citar casos concretos, por exemplo, de um cidadão, que duas famílias, né, vizinhos, um conflito de vizinhança que discutia a questão de divisão de área onde eles moravam, entre a casa, um construiu, o outro estava construindo uma calçada, naquelas áreas de morro, ruas, vielas, apertadinhas e tal. Então, e eles foram até o núcleo e durante a mediação eles acordaram de como ia construir, mas alguém, até o próprio agente comunitário que conhecia a área, disse, eu acredito que essa calçada não pode ser construída aí nessa área, nem dessa forma. Nas questões coletivas, elas nos chegam, eu falo questões de interesse coletivo, né? Porque a mediação, nesse caso, ela é feita entre lideranças de comunidade que nos procuram. Aproveitando o espaço das demandas, doutora, mais uma pergunta aqui dos nossos seguidores. A Gabi Dias, ela pergunta, o bullying pode ser resolvido na justiça comunitária? Pode sim. A gente já trabalha a questão, nas visitas que nós estamos fazendo às escolas, nós nos propusemos a levar palestras, a levar orientação nessa questão da divulgação da cultura de paz. Sempre passamos informação a respeito disso.
o que pode se levar para a gente, para a solução, porque o ideal é a mediação de conflito escolar, que é um tipo de mediação mais específica, né, que a gente ainda não está trabalhando nas escolas, mas a gente já levou a direção de algumas escolas lá da nossa região, que quando surgir problemas lá, que possa ser mediada, nós nunca fizemos entre alunos, já com os pais de aluno, porque às vezes o conflito surge o problema com os filhos, e os pais é quem terminam conflitando. Ok, doutora. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite e em participar aqui do Diálogos com o MPPE. Obrigada também. E você pode assistir a esse programa no nosso canal no YouTube, /TV MPPE, e também não deixar de seguir a instituição nas redes sociais. Nós estamos no Facebook através do MPPE Oficial e também no Instagram com o mesmo perfil, MPPE Oficial, de onde nós tiramos algumas das suas perguntas que foram importantíssimas aqui para o nosso Diálogos com o MPPE. E nós temos também uma nova ferramenta de notícias aqui da instituição, que é o podcast Audiência Pública, que você pode ouvir nas principais plataformas de podcasts. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.